Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente dos outros no formato e o assunto também. Essa semana eu recebi uma pergunta a respeito de procedimento de aproximação por instrumentos. A pergunta é a seguinte: se você tem um aeroporto que está com o teto abaixo do teto do procedimento, você pode fazer o procedimento ou não? O aeroporto está abaixo dos mínimos ou não? Então eu resolvi fazer um vídeo para explicar o que acontece nessa situação. E como quase tudo na vida, a resposta depende. E depende do quê? Depende da regra do país onde você está voando. Alguns países têm a política do teto requerido, né, do ceiling required. Então, nesses lugares, você tem que observar o teto e a visibilidade para poder fazer o procedimento. E em outros países, somente a visibilidade ou o RVR é que determinam se o procedimento pode ou não pode ser realizado. Então vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, Paraguai. Se a gente olhar a carta do Paraguai, tem lá na carta a indicação de ceiling required, quer dizer que lá é obrigatório. Para esse procedimento aqui, por exemplo, 200 pés de teto com 800 metros de visibilidade é o mínimo. Nesse caso que eu criei aqui, um teto de 100 pés, o aeroporto está abaixo dos mínimos e você não pode realizar o procedimento. Tá bom? Já outros países, a grande maioria dos países, tem a política de somente o RVR ou a visibilidade serem requeridos. Então, se a gente observar essa carta aqui, ó, não tem aquela indicação de ceiling required, não tem nada escrito a respeito disso. E aqui nos mínimos, 550 metros de RVR ou 800 metros de visibilidade, sem nenhuma menção ao teto, apesar da DA do procedimento levar você a 200 pés, né, que é um ILS categoria 1 standard, 200 pés acima do chão, mas o teto não é requerido. Então, nessa situação aqui, apesar de ter um teto de 100 pés, mas com 4.000 metros de visibilidade e 1.800 metros de RVR, você pode realizar o procedimento. É claro que a chance disso dar certo é muito baixa. Provavelmente você vai fazer o procedimento, não vai avistar quando atingir a DA e vai ter que arremeter. Mas pode realizar o procedimento. Tá bom? E no caso do Brasil? O Brasil mudou a regra em 2017. Então foi publicada uma AIC pelo DCEA. E essa AIC determina que o teto deixa de ser utilizado como fator determinante para a operação ou não de um aeródromo. Então, se a gente pegar essa carta aqui, por exemplo, é uma carta atual, está válida, de Passo Fundo, tem lá a indicação de ceiling required. Mas a AIC diz o seguinte, que as cartas serão substituídas gradativamente conforme elas forem sendo revisadas por outros motivos. Eles não vão publicar ou não iriam publicar novas cartas de todas as localidades somente para remover a informação de teto. Então, apesar de constar em alguns poucos lugares a informação de ceiling required, essa informação não é mais válida e nesse caso aqui, por exemplo, 1.600 metros de visibilidade, independente do teto, são suficientes para fazer o procedimento. Nesse caso desse metal aqui, apesar do teto estar 300 pés, a visibilidade está 5.000 metros, então pode fazer o procedimento. Tá bom? Então, é isso que acontece, pessoal. Depende da regra do país onde você vai voar. Tá bom? Obrigado.